Restaurar é difícil, mas destruir é muito fácil. Mas ainda é muito mais fácil com máquinas incrivelmente poderosas, construídas especificamente para esse fim. Elas podem facilmente destruir papel, toras grossas, pneus, metal e até mesmo um carro. Em breve você verá como isso acontece. Esse é o Infinito, e nesse episódio vou mostrar o que as máquinas trituradoras mais poderosas do mundo são capazes de fazer. Trituradores. Você já ouviu provavelmente a palavra triturador pelo menos uma vez na vida. Você pode estar familiarizado com eles, e alguns de vocês podem não saber do que estou falando. Nesse caso, um triturador é literalmente um triturador, ou destruidor. A palavra geralmente se refere a um dispositivo de escritório para rasgar papel em tiras muito pequenas ou em pedaços minúsculos. Eu tenho certeza de que você já viu alguns filmes ou programas de TV em que o trabalho dos trituradores foi mostrado. Normalmente são cenas em que funcionários de escritórios ou criminosos destroem documentos contábeis ou confidenciais usando uma trituradora que corta o papel em pedaços. No entanto, existem muitas formas diferentes de trituradores. Trituradores de escritório são ótimos para triturar papel, mas não trituram nada mais sério. Mas objetos grandes também devem ser destruídos, certo? E aí que entram os trituradores industriais, ou picadores. Trituradores industriais descartam muitos itens grandes, de pneus, bicicletas e ferramentas a carros. Outros tipos trituram restos de plantas, como galhos, caules, etc. Vamos começar com os industriais. Trituradores industriais são um sistema hidráulico que impulsiona o material a ser processado em um rotor rotativo equipado com lâminas. Esses trituradores podem ser chamados de destruidores ou trituradores mais poderosos do planeta, porque podem destruir quase tudo. Dentro dos limites razoáveis, é claro. Por exemplo, nesse vídeo você pode ver como a máquina destrói pneus grandes. Ele os prende, os espreme e os rasga em pedaços, após o que apenas pedaços de borracha voam para fora do triturador. Esse triturador industrial destrói com sucesso monitores antigos. Ele não come tão rápido quanto os pneus, mas isso é compreensível. No entanto, muito em breve não há mais nenhum vestígio deles. Uma tarefa ainda mais difícil é destruir toras grossas. No entanto, os trituradores industriais lidam com isso. Em um curto período de tempo, um tronco grosso se transforma em pó. Isso parece muito legal. Mas a destruição de um carro é ainda mais impressionante. Surpreendentemente, você pode realmente descartar um carro inteiro com eixos rotativos. Apenas as máquinas mais poderosas do planeta podem lidar com essa tarefa. Aqui está um deles começando a sugar gradualmente um carro velho. Preste atenção para ver que os eixos, nesse caso, não se movem rapidamente. Mas isso não impede que o triturador arraste o carro cada vez mais a cada segundo que passa. O surpreendente é que o triturador não emperra. Lenta, mas seguramente ele destrói a máquina centímetro por centímetro. E depois de 3 minutos de trabalho, não há mais vestígio dela. A máquina trituradora mais poderosa é capaz de destruir não apenas um carro, mas também uma grande pilha de sucata. Nesse vídeo você pode ver como o metal está sendo jogado no triturador de um guindaste. A máquina trituradora não se importa com o que é jogado nela. Em meio minuto não há nem vestígio da pilha da sucata. Como você pode ver, os trituradores industriais mais poderosos do mundo descartam metais e máquinas com facilidade. No entanto, na maioria dos casos, não são os trituradores que são usados para esse fim, mas as prensas, outras máquinas trituradoras. Atualmente, a trituradora de carros Overbuilt foi considerada a máquina mais poderosa do mundo, trabalhando com o princípio de uma prensa hidráulica. Esse monstro amarelo e azul é incrível com seus tamanhos. Seu comprimento é de cerca de 13 a 14 metros, a altura de 6,27 metros e o peso de 27.216 quilos. Porém, muito mais surpreendentes são as características da trituradora de carros Overbuilt. Sua força de pressão é superior a 175.000 kg por centímetro quadrado. Para efeito de comparação, um crocodilo de água salgada, o animal mais perigoso e o maior predador terrestre do planeta, tem uma força de mordida de 260 kg por centímetro quadrado. O triturador é capaz de espremer carros como latas. Uma máquina de carregamento carrega um carro no monstro amarelo e azul. Ele abaixa lentamente a prensa e transforma o outrora bom veículo em nada. É incrível como essa máquina pode lidar com vários carros ao mesmo tempo. O maior triturador. Mas mesmo um monstro como a esmagadora de carros Overbuilt é inferior a uma trituradora chamada Lynxes. No momento é a maior trituradora industrial do mundo, o que pode ser uma vantagem para outras trituradoras industriais. A máquina de 22 milhões de dólares está equipada com um motor elétrico refrigerado a água de 9.300 cavalos.
O contratorpedeiro de 40 toneladas é capaz de destruir 450 carros usados em apenas uma hora. Apesar do tamanho gigantesco, o Lynxes funciona como um triturador comum. Primeiro, os carros são desmontados e seus conversores catalíticos e peças contendo mercúrio são removidos. Em seguida, os carros são colocados na trituradora. Lá, eles são triturados usando vários rolos, e o resultado são peças uniformes do tamanho de um punho humano. Estima-se que o Lynxes destrói 350 toneladas de material por hora. O motor desse comedor de metal, equipado com um sistema de superfiltração, requer uma potência tão grande que é alimentado diretamente na rede elétrica nacional para evitar acidentes e sobrecargas. Isso diz muita coisa. Mas isso não é tudo. Após a destruição, o Lynxes, sendo um sistema multifacetado, muda para o modo de classificação e começa a separar os diferentes materiais. Hoje, a empresa que possui várias dessas máquinas é a maior exportadora mundial de sucata. Grandes trituradores industriais impressionam em seu tamanho e, é claro, em sua potência. Mas como eu disse no início desse episódio, existem outros trituradores no mundo. Embora sejam menores do que as máquinas gigantescas industriais, eles também podem impressionar com seus recursos e capacidades. Fique ligado para ver a trituradora mais incrível e uma trituradora de escritório que o surpreenderá. 5048X. Trituradores de árvores, como já mencionei, são projetados para triturar restos de plantas, galhos, caules, folhas e assim por diante. Tais dispositivos ajudam a descartar rapidamente os detritos das plantas, esmagando-os para reduzir o volume e facilitar o transporte, assim como a conveniência do uso posterior como cobertura morta, cobertura de caminhos de jardim, preparação de fertilizantes, etc. Tudo isso se aplica aos trituradores comuns. Mas e se você precisar moer, não alguns galhos, mas várias toras grossas? Isso é facilmente manuseado por grandes trituradores orgânicos, e o maior e mais poderoso deles é o 5048X, construído pela Morbach. A trituradora de 12 metros está equipada com um motor de 1.200 cavalos. O triturador de tambor gira aproximadamente 950 RPM. O triturador destrói até mesmo as árvores maiores muito rapidamente. O resultado é que tudo que sai da máquina é pó e aparas. De certos ângulos, o triturador parece um chuveiro com água escorrendo dele. Materiais reciclados são removidos dele com um jato poderoso. Office Kit S150. No início desse episódio, já falei sobre os trituradores de escritório que destroem papel. Todos esses trituradores destroem facilmente o papel, mas o fazem de maneiras diferentes. Existem vários tipos. Alguns fragmentam o papel em tiras e outros literalmente o transformam em pó, e em pedaços tão pequenos que é simplesmente impossível recuperar o documento posteriormente. Essa máquina em especial é um dos últimos. Esse é um dos melhores e mais incríveis destruidores de escritório do mundo. Foi atribuído o 6º nível de sigilo e segurança entre 6. O que significa que pode ser usado para destruir os documentos mais secretos do mundo para que ninguém possa restaurá-los e identificá-los posteriormente. Os documentos podem ser fragmentados em lotes de até 5 folhas, e a lixeira pode conter até 20 litros de microfragmentos. Seu tamanho é incrível. O triturador de papel tritura o tamanho de 1 por 2 milímetros. Nenhum especialista do mundo é capaz de reconstruir os dados originais após tal processamento. Portanto, se você guarda documentos confidenciais em casa ou no escritório e tem medo de que alguém venha ver como você está a qualquer momento, esse triturador é uma ótima maneira de ficar seguro. Ele está disponível gratuitamente e com preços razoáveis. No entanto, quanto aos trituradores industriais que destroem carros, pneus, árvores e metal, você terá que afrouxar o cordão da bolsa para comprá-los. Isso é tudo, pessoal. O que você gostaria de jogar em um triturador para ver a destruição? Diz pra mim nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima!